O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, de 1966, já em seu artigo 2º, consagra que os Estados-partes no Pacto comprometem-se a garantir a todos os indivíduos que se encontrem em seu território e que estejam sujeitos à sua jurisdição os direitos reconhecidos no presente pacto, sem discriminação alguma, por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política, ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, situação econômica, ou qualquer outra situação. Uma vez mais, afirma-se a cláusula da proibição da discriminação para o exercício dos direitos humanos. A relevância de tal cláusula é acentuada pelo artigo 4º do Pacto, ao prever um núcleo inderrogável de direitos a ser preservado, ainda que em situações excepcionais e ameaçadoras, admitindo-se, contudo, a adoção de medidas restritivas de direitos estritamente necessárias, desde que tais medidas não acarretem discriminação alguma, apenas por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião ou origem social. A concepção da igualdade formal, tal como na Declaração, é prevista pelo Pacto, em seu artigo 26, ao determinar que todas as pessoas são iguais perante a lei e têm direito, sem discriminação alguma, à igual proteção da lei. A lei deverá proibir qualquer forma de discriminação e garantir a todas as pessoas a proteção igual e eficaz contra qualquer discriminação, por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, situação econômica, nascimento ou qualquer outra situação. O Comitê de Direitos Humanos, em sua Recomendação Geral número 18, a respeito do artigo 26, entende que o princípio da não discriminação é um princípio fundamental previsto no próprio Pacto, condição e pressuposto para o pleno exercício dos direitos humanos nele enunciados. No entender do Comitê, a não discriminação, assim como a igualdade perante a lei e a igual proteção da lei sem nenhuma discriminação, constituem um princípio básico e geral relacionado à proteção dos direitos humanos. No mesmo sentido, destaca a Recomendação Geral número 14 do Comitê sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial, adotada em 1993, Non-discrimination, together with equality before the law and equal protection of the law without any discrimination, constitutes a basic principle in the protection of human rights. Só traduzindo, que a não discriminação, juntamente com a igualdade antes da lei, perante a lei, e a igual proteção da lei, sem distinção sem nenhuma discriminação, constitui o princípio básico da proteção dos direitos humanos. Quanto à proteção das minorias étnicas, religiosas ou linguísticas, assegura o pacto às pessoas, a elas pertencentes, o direito de ter, conjuntamente com os outros membros de seu grupo, sua própria vida cultural, de professar e praticar sua própria religião e usar sua própria língua. Artigo 27. A Recomendação Geral número 23 se refere ao artigo 27 do Pacto, com o objetivo de proteger as minorias étnicas. O Comitê faz uma diferenciação entre o direito protegido no artigo 27 e os direitos protegidos nos artigos 2º e 26. Os artigos 2º e 26 tratam da não discriminação e da igualdade perante a lei, independentemente do indivíduo pertencer
a uma minoria étnica ou não. As pessoas às quais se destina o artigo 27 são aquelas que pertencem ao grupo e têm uma cultura, religião e ou língua comum. Apesar dos direitos protegidos pelo artigo 27 serem individuais, eles dependem da existência de uma minoria étnica, ou seja, de uma coletividade. A recomendação número 23, assim como a número 18, prevê a possibilidade de ações afirmativas que garantam a igualdade dessas minorias étnicas, respeitando o disposto nos artigos 2º e 26 do Pacto. Por sua vez, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, em seu artigo 2º, estabelece que os Estados-partes comprometem-se a garantir que os direitos nele previstos serão exercidos sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, situação econômica, nascimento ou qualquer outra situação. Uma vez mais, consagra-se a cláusula da proibição da discriminação. Ao diferenciar a igualdade de direito de fato, o Comitê prossegue distinguindo a discriminação direta da denominada discriminação indireta, considerando a perspectiva de gênero. Merece destaque a atuação construtiva dos comitês de direitos humanos e de direitos econômicos, sociais e culturais em transcender os limites das cláusulas de igualdade formal e da proibição da discriminação enunciadas no Pacto. A jurisprudência criativa desses comitês, por meio da adoção de recomendações gerais, tem permitido delinear a concepção material de igualdade, com a distinção da igualdade de direito e de fato, de jure and de facto equality. É a partir desta distinção que é lançado o questionamento a respeito do papel do Estado, demandando-se por vezes que transite de uma posição de neutralidade para um protagonismo, por exemplo, mediante a adoção de ações afirmativas, capaz de aliviar e remediar o impacto não igualitário da legislação e de políticas públicas no exercício dos direitos. De todo modo, em si mesmos, a Declaração Universal e os pactos invocam a primeira fase de proteção dos direitos humanos, caracterizada pela tônica da proteção geral, genérica e abstrata, sob o lema da igualdade formal e da proibição da discriminação. A segunda fase de proteção, reflexo do processo de especificação do sujeito de direitos, será marcada pela proteção específica e especial, a partir de tratados que objetivam eliminar todas as formas de discriminação que afetam de forma desproporcional determinados grupos, como as minorias étnico-raciais, as mulheres, dentre outros. Neste contexto é que se inserem a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, 1965, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, 1979, a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 2006, dentre outros. Desde seu preâmbulo, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial assinala que qualquer doutrina de superioridade baseada em diferenças raciais é cientificamente falsa, moralmente condenável, socialmente injusta e perigosa, inexistindo justificativa para a discriminação racial, em teoria ou prática, em lugar algum. Adiciona a urgência em se adotar todas as medidas necessárias para eliminar a discriminação racial em todas as suas formas e manifestações e para prevenir e combater doutrinas e práticas racistas. O artigo 1º da Convenção define a discriminação racial
com qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência, baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica, que tenha o propósito ou efeito de anular ou prejudicar o reconhecimento, gozo ou exercício, em pé de igualdade dos direitos humanos e liberdades fundamentais. Vale dizer, a discriminação significa toda distinção, exclusão, restrição ou preferência que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o exercício, em igualdade de condições, dos direitos humanos e liberdades fundamentais. Nos campos político, econômico, social, cultural e civil, ou em qualquer outro campo, logo, a discriminação significa sempre desigualdade. Daí a urgência em se erradicar todas as formas de discriminação baseadas em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica, que tenham como escopo a exclusão. O combate à discriminação racial é medida fundamental para que se garanta o pleno exercício dos direitos civis e políticos, como também dos direitos sociais, econômicos e culturais. Se o combate à discriminação é medida emergencial, a implementação do direito à igualdade, todavia, por si só, é medida insuficiente. Faça necessário combinar a proibição da discriminação com políticas compensatórias que acelerem a igualdade enquanto processo, isto é, para assegurar a igualdade, não basta apenas proibir a discriminação, mediante legislação repressiva. São essenciais as estratégias promocionais capazes de estimular a inserção e a inclusão de grupos socialmente vulneráveis nos espaços sociais. Com efeito, a igualdade e a discriminação pairam sob o binômio inclusão-exclusão, enquanto a igualdade pressupõe formas de inclusão social, a discriminação implica violenta exclusão e intolerância à diferença e diversidade. Assim, a proibição da exclusão em si mesma não resulta automaticamente na inclusão. Logo, não é suficiente proibir a exclusão, quando o que se pretende